Pelo menos 26 voos foram desviados ou cancelados no principal aeroporto do Brasil, o de Guarulhos, né? O maior do país, que causa, então, foi provocado, um problema provocado por drones que voavam próximos da pista. Enquanto isso, pilotos tiveram que arremeter no momento da aterrissagem. Viaturas da Polícia Militar e até o helicóptero Águia foram deslocados para interceptar esses drones aqui, ó. A gente está vendo uma imagem à distância mostrando a movimentação, helicóptero Águia no ar, tentando identificar onde estavam os drones, justamente por causa do problema que foi instalado. Olha só o absurdo e olha só o perigo. Vinícius Rangel foi para lá e agora, ao vivo, tem todos os detalhes para a gente aqui no nosso SBT Notícias. Movimento por aí já normalizou ou ainda muita desinformação entre os passageiros, Vinícius? Boa noite. Ei, Casagrande, boa noite para você, para quem está em casa, nos assistindo e também nas nossas redes sociais, plataformas digitais. O caos foi instalado diante de todo esse cenário, diante de todo esse acontecimento que começou por volta das 10 horas da noite desta quarta-feira. Que a gente pode observar, inclusive, vou pedir para o nosso cinegrafista Vanderlei Miranda mostrar a quantidade de gente que está aqui nessa fila desse principal guichê de a companhia aérea, que está em busca de fazer o quê? Em busca de saber se o voo foi cancelado mesmo, se será remarcado, se vai conseguir um voucher para poder ir para um hotel, se vai conseguir alimentação. Os ânimos, aparentemente, parecem estar bem tranquilos, diferente de cerca de uma hora que a gente já está aqui, que começou um pequeno movimentação de pessoas que estavam em busca de informações e não conseguiam nenhuma informação por parte da companhia aérea. Tudo isso, como eu disse, começou por volta das 10 horas da noite. Foi uma situação provocada por 6 drones que estavam sobrevoando a área da pista principal do aeroporto daqui de Guarulhos, e esses drones não tinham autorização para estar sobrevoando essa área. A situação foi controlada por volta das 11h40. Enquanto isso, muita gente que estava pronta para poder aterrissar aqui, pousar no aeroporto de Guarulhos, enfrentou dificuldade. Mas eu vou falar sobre essa questão daqui a pouquinho, porque antes nós tivemos acesso ao áudio que mostra a conversa entre um piloto e também a torre de comando, que mostra toda essa situação. Vamos ouvir. Tem um cara com um drone ali, está bem perto da curva ali, viu? Logo à direita do eixo. Ok, ciente, perto da curva final, um drone, então. Chegou a avistar o drone? Eu avistei, ele passou assim à nossa direita, da nossa asa. Ele está perto ali da nossa final. Eu achei que eu ia ter que arremeter. Ele deve provavelmente estar filmando ali a aproximação final. Ok, ciente, graças pela informação. Gol 21127. Gente, é um absurdo, é uma situação que pode provocar uma grande tragédia, até porque um drone, dependendo da forma que ele se choca no avião, a gente pode ter derrubada de um avião, dependendo da dimensão e da forma como isso acontece. A nossa equipe esteve por lá um pouco mais cedo, conversou inclusive com alguns passageiros que passaram por essa dor de cabeça danada, de voos cancelados, desinformação, enfim. A gente separou alguns desses depoimentos, o pessoal está bravo e bravo com razão. Vamos dar uma olhada. A gente ficou mais de uma hora esperando e aí, de repente, a própria companhia aérea acionou dizendo que o voo foi cancelado por conta de algumas ameaças de drone. Aí chegou aqui, o avião remeteu 2 vezes, aí depois ficamos sobrevoando 20 minutos, depois foi deslocado para Viracopos. Avisaram que foram 7, 8 drones que sobrevoaram a pista, onde ocorreu todo esse transtorno. Bom, a situação só conseguiu ser normalizada, como eu disse, por volta das 11h40 da noite desta quarta-feira. Enquanto isso, os voos que foram arremetidos, eles foram direcionados para várias cidades. Rio de Janeiro, Confins, Campinas e também outras cidades do interior do nosso estado, daqui de São Paulo. O que aconteceu com tudo isso? Esses aviões ficaram sobrevoando durante um tempo, chegaram a pousar dentro dessas cidades e depois voltaram aqui para o aeroporto de Guarulhos. Enquanto isso, as pessoas que tiveram os voos cancelados, os voos que foram remarcados para amanhã desta quinta-feira, tiveram mais dificuldade de conseguir acesso às informações, para onde que elas iriam, se seria oferecido então algum voucher para alimentação, para hotel, se iriam direcionar por algum
carro de aplicativo para conseguir chegar até parte do destino, como que isso ia acontecer. Inclusive, há uma informação de que teve gente que teve que ser realocada em um hotel na cidade de Santos, nosso litoral, a cerca de 80 quilômetros daqui de São Paulo, capital. E isso também aconteceu para Mogi das Cruzes, então outras cidades que ficam bem distantes daqui do aeroporto de Guarulhos. O que a gente consegue observar nisso tudo foi o caos que foi instalado. E agora o aeroporto segue trabalhando normalmente, porém voos foram remarcados e outros foram cancelados. A qualquer momento, Casagrande, eu volto para trazer outros detalhes sobre essa situação aqui no aeroporto de Guarulhos. Para a gente explicar para você que está nos acompanhando agora, às 3 horas e 15 minutos, aqui no nosso SBT Notícias, o Vinícius trouxe a informação de maneira muito detalhada, explicando, né, que alguns voos precisaram ser cancelados. O porquê isso acontece? Porque a tripulação, piloto, comissário de voo, eles têm um número máximo de horas que eles podem voar durante um dia. Então, por exemplo, a mesma equipe às vezes faz 2 ou 3 voos dentro do país. Quando esse voo atrasa para fazer o pouso, ou pousa numa outra cidade e depois volta para São Paulo, o número de horas estoura. E nem sempre a companhia aérea tem a quantidade de tripulantes reserva suficiente para que os voos continuem. Por isso que é normal, nesse caso, como a gente falou agora, os voos serem remarcados para amanhã do dia seguinte, ou serem ali, os passageiros serem remarcados para outros voos para conseguir atender a toda essa demanda. Mas é uma preocupação gigantesca, é uma preocupação muito grande em relação à segurança, porque a segurança da aviação, claro, ela é para preservar vidas, por isso que é fundamental que uma movimentação como essa aconteça, justamente aí por conta de um cenário como esse. E olha só a irresponsabilidade, isso é um crime, né? É um crime sobrevoar com drones próximo ao maior aeroporto do país. E só para complementar e para a gente arredondar esse tema, os drones que são certificados, que eles têm ali autorização para uso, eles têm, inclusive, uma geolocalização que não permite que o drone suba próximo a essas áreas. Nesse caso específico, se o drone estava sobrevoando, ou ele não tinha autorização, ou ele tinha algum tipo de destravamento. Por isso que foi possível esse sobrevoo próximo ao aeroporto. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.